canal crítico que vê a medicina, hospitais, médicos e vê a medicina de uma outra maneira, uma maneira mais crítica. Por isso que a gente fala, por isso que eu coloquei esse nome nesse canal. É uma maneira personificada de falar da medicina, tá? A gente não tá falando de uma maneira assim pontual. Infelizmente tem algumas pessoas que são ignorantes e não entendem esse nome. The Hospital Sensor não entendeu esse nome, eles são muito ignorantes mesmo, paciência, né? Lidar com a ignorância de algumas pessoas faz parte, né? Corporativismo na medicina é duro, por isso que a gente vive num mundo assim, né? De erros médicos, infecções hospitalares e médicos que aprontam tantas coisas erradas e ficam por isso mesmo. Esse canal é um canal crítico e a gente vai mostrar o lado crítico da medicina aqui. Esse é o objetivo, por isso que eu coloquei esse nome no canal. Hospitais matam, tá? É pra gente ver a medicina de uma maneira crítica e porque a gente tá vendo quantas coisas erradas estão acontecendo na medicina, tá? Quantos erros médicos, infecção hospitalar altíssima e mata milhares de pessoas. E muitas vezes porque as pessoas não têm higiene nos hospitais, nas UTIs, e não existe uma conscientização dos profissionais, tá, para isso. E os hospitais também não se preocupam com isso, porque os hospitais estão preocupados com lucro, tá? Então muitas vezes você vê nos hospitais uma falta de preocupação com a higiene. Eu vi isso, tá? Eu vi isso. Você percebe que os profissionais não se preocupam com a higiene. E os hospitais também não têm esse tipo de preocupação. E as lideranças também não, tá? Porque você vê muitas vezes que a liderança é o problema. Ela não tem esse tipo de consciência do quanto é importante a higiene dos seus colaboradores, dos funcionários, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros. E aí, esses profissionais acabam proliferando as bactérias e sim, e não fazendo o protocolo como tem que ser feito. Existe uma desinformação dentro do próprio hospital, das UTIs, da enfermagem e por aí vai. Eu vi isso, tá? Eu vi isso e percebi isso nas mínimas coisas, tá? Então, quando você vai a um hospital, é muito importante que você observe algumas coisas. Quando você vai levar um parente seu num hospital. Eu posso dizer isso porque eu fui e fiquei muito tempo em hospitais, vários. E eu perdi um parente meu num hospital, inclusive por infecção hospitalar, tá? Ele morreu de choque séptico, tá? E ele teve 7 bactérias, tá bom? Então, assim, eu acompanhei todo o processo dele, não só com relação às 7 bactérias que ele teve, mas a toda uma deterioração da saúde dele, que já era uma saúde frágil. Ele entrou no hospital, ele ficou pior, tá? Porque o hospital, ele pode piorar a tua saúde. Os médicos, eles podem piorar a tua saúde, eles podem tanto melhorar quanto piorar você, tá? Então isso tudo vai depender muito se o hospital e a equipe é boa ou ruim, tá? Depende muito da equipe e do hospital. Não tanto do paciente, tá? É claro que o paciente, ele ajuda também, mas não é tanto ele. Se você tiver um paciente bom, mas uma equipe ruim, ele não vai sobreviver. Se você tiver um paciente frágil e uma equipe boa, ele consegue sobreviver. Mas se você tiver um paciente frágil e uma equipe ruim, ele não vai sobreviver, tá? É isso que eu quero dizer. Que a equipe é uma parcela da sobrevivência desse paciente, independente dele ser frágil ou não, tá? É isso que eu quero dizer. E o discurso dessa equipe também é um ponto muito importante. Então, nós vamos hoje falar um pouco, nós vamos falar de vários pontos que eu observei no hospital e que faz toda a diferença na sobrevivência, na nossa sobrevivência, no hospital ou na nossa morte. Que eu observei isso porque fiquei muito tempo em hospitais,
vários, não só em um, tá? Porque eu fiquei peregrinando em vários hospitais e por último eu fiquei no último em que o meu parente morreu. Nesse eu fiquei mais tempo e eu fiquei imersa nele. Praticamente eu fiquei internada. O discurso dos profissionais é muito importante. Parece que não, mas é. A subjetividade desse discurso é importante para a vida, para a sobrevivência do seu parente e sua. Tá? Se você tiver uma equipe que fala que o seu parente vai morrer, o tempo todo, vai morrer, ele não vai sobreviver, ele é fraco, não vai dar certo o tratamento dele, ele tem uma doença muito grave, eles já começam com esse discurso desde que ele entrou no hospital, tá? Ele já tem esse discurso derrotista, a equipe já tem isso, por quê? Muitas vezes o paciente é complexo. Muitas vezes o que você vai observar dos médicos é o seguinte, a maioria dos médicos, eles são muito jovens, eles não têm uma bagagem, tá? Uma parte dos médicos que você vai encontrar nos hospitais, principalmente na UTI, os médicos que eu fui encontrando nas várias UTIs que eu estive, principalmente na última UTI que eu estive, que foi o hospital onde meu pai morreu, eles eram bem jovens e recém-formados. Eu percebi poucos médicos com uma bagagem e com uma trajetória. O que eu acho muito complicado, porque na UTI você tem que ter médicos com mais caminhada, tá? Uma trajetória mais longa, né? Na UTI você tem que ter um conhecimento maior, né? Na UTI. Eu acho, né? A UTI é um lugar que você tem que ter uma bagagem maior. Porque ali você está lidando com situações complexas, né? De vida e morte. Então, quando você lida com médicos muito novos, isso te dá uma insegurança, tá? E eu achava muito preocupante isso, né? Eu lidava com médicos muito novos na UTI e isso me passava uma insegurança, tá? E eu vi isso em várias UTIs de hospitais. Você percebe que eles colocam médicos muito novos e recém-formados na UTI, principalmente na última UTI. E você percebe que o discurso deles é negativo. É sempre derrotista, principalmente quando eles lidam com um paciente complexo. Um paciente complexo, difícil para eles. O médico, ele tem medo quando ele lida com um paciente complexo. O que é um paciente complexo? Ele é um paciente que tem mais idade, mais de 80 anos, mais de 70 anos, tá? Tem muitas comorbidades. Muitas vezes quando ele tem uma doença, tipo um tumor, um câncer, um tumor grave, que não tem cura, tá? Então ele vai ter medo de lidar com esse paciente. Não é que ele não consegue lidar com esse paciente, ele tem medo, né? O médico muitas vezes ele tem medo de lidar com esse paciente. Por quê? Porque ele não tem bagagem, ele não tem conhecimento suficiente para tratar esse paciente. É isso. Mas como o médico ele é muito arrogante para admitir isso, ele vai dizer para você que esse paciente não vai conseguir sobreviver. Tá? É esse que é o discurso que ele vai te passar. Tá? Que ele vai te passar o tempo todo esse discurso que o seu parente não vai viver. E ele vai culpar alguma coisa que você não vai conseguir comprovar. E nem ele vai conseguir comprovar, tá? Ele vai culpar alguma coisa que não vai ter nenhum exame que consiga contestar, é o que ele diz. Tá? O médico vai fazer isso. Ele vai conseguir uma maneira de te enrolar. É isso que eu quero dizer. O médico ele vai conseguir uma forma de te convencer que o seu parente não vai viver, porque ele tem uma doença muito grave. E aí não vai ter nenhuma forma que você faça nenhum exame para comprovar que não é. Tá? É isso. E na verdade, esse discurso vai ser muito grave, porque esse discurso vai fazer com que ele não se esforce tanto para fazer com que o seu parente viva. Mesmo que o seu parente não seja tão grave assim e consiga viver. Ele não vai ter tanta chance. E ele não vai dar tanta chance para o seu parente. É muito perverso isso, mas é verdade.
É perverso e cruel, mas é verdade. Quando você tem um parente com muita idade, você vai entender isso. Quando ele estiver no hospital, internado. Você vai perceber com muita clareza isso no discurso dos médicos, e todos são unânimes nisso. Existe um preconceito com os pacientes com mais de 81 anos. Você vai perceber isso muito claro, né? Eles vão o tempo todo dizer para você que o seu parente não vai viver. Mesmo que ele consiga viver. E que ele tenha chance que consiga. E que ele esteja lutando para isso. E mais grave, eles vão fazer de tudo para que ele não viva. Para comprovar a tese deles. Porque eles não conseguem. Eles não têm competência para fazer com que ele viva. Eles não têm conhecimento e nem bagagem para isso. Por isso que eu estou falando que existe um problema de formação nos médicos. Eles não têm formação. Principalmente os médicos mais novos, tá? Os velhos, os mais antigos, não têm formação atual. Eles não são atualizados. Então, existe um problema de formação nos médicos em geral. Os mais antigos não são atualizados. E os mais novos, eles não têm formação suficiente. Eles não têm bagagem. E eles não têm trajetória, tá? Então, a gente tem um problema de formação nos médicos. Dos mais novos aos mais antigos, tá? Então, você vai perceber essa insegurança no médico. Você vai ver, com certeza. Se você tiver bagagem, se você ler as entrelinhas do que o médico diz, você vai perceber isso. E ele vai jogar a culpa num exame que não dá para ser feito. Porque ele tem que fazer com que você acredite no que ele está fazendo. E ele vai acreditar no que ele está falando. Ele realmente vai acreditar no que ele está falando. Mesmo que ele saiba, no fundo, que não existe base. Mas ele acredita. Ele acredita, tá? Porque muitas vezes o médico ele vai dizer coisas que não tem base científica nem exames. Tá? São subjetividades. E o médico ele é muito preconceituoso, tá? Você vai perceber, quando você tiver um parente com mais de 81 anos, você vai perceber com muita clareza o preconceito do médico. Os médicos têm muito preconceito com pacientes com mais de 70 anos. Quanto mais comorbidade ele tiver, mais preconceito ele terá com o seu paciente, com o seu parente. Ele vai eliminar a possibilidade dele ter uma chance para viver. Isso é extremamente perverso. É muito perverso e isso é cruel com você. Tá? Então, assim, você vai entender que ele não vai dar chance. Mesmo que o seu parente tenha chance e consiga. Mas ele não vai dar. Ele vai dar. Ele vai até fazer esforços, dar remédios. Mas ele não vai acreditar que o seu parente vai viver. Ele não vai acreditar. É uma questão dele não acreditar. É porque existe toda uma formação nele, assim. É uma defasagem, é uma questão de formação. E isso é um problema moral e ético no médico. É formação, né? Isso é muito grave. Então, o que a gente está falando nesse canal é uma questão de formação moral e ética, que o médico não tem, né? Principalmente essa geração mais nova. Você vai perceber, e eu percebi isso. Eu percebia isso conversando com os médicos. O que me incomodava muito, muito realmente, e o que eu fui entendendo, que eu jamais deveria ter trazido o meu parente para um hospital. Jamais. Ele não teria nenhuma possibilidade num hospital. Nenhuma. O hospital não dá chance para uma pessoa com mais de 81 anos. Ele não dá. Ele vai mandar ele para uma UTI, e UTI eles vão enfiar um monte de remédio que vai dopar ele. Tá? E os remédios da UTI são muito fortes para uma pessoa de 81 anos. Vai acabar com ele. O organismo da pessoa fica detonado. Detonado. A UTI acaba com uma pessoa de 81 anos. Acabado. Tá? Acaba, detona. Né? Eles não têm um cuidado. Tá? Então, o que você tem que entender? Prestar atenção no discurso desse médico. Leia as entrelinhas do que esse médico está falando. Desconfie do que ele está falando. O médico não é inteligente assim. Ele não sabe tudo. Pare de endeusar o médico. O médico não sabe tudo. Ele criou, sim, essa figura de que sabe tudo, mas nem ele sabe que ele não sabe tudo. Nem ele sabe que ele não sabe tudo, né? Ele tem que criar essa persona, né? Para convencer você. Mas você tem que ler as entrelinhas do que ele está falando.
Preste atenção no que ele está falando. Questione exames. O que ele está falando, aonde está o exame que comprova o que ele está falando? Tudo que ele falar, questione. Quando ele começa a falar essas coisas negativas, que seu parente não vai dar certo, tá? Questione por quê. Se o parente seu tiver mais de 81 anos, pode ter certeza. Ele é preconceituoso, o médico é preconceituoso. Existe a estrutura da medicina preconceituosa com uma pessoa com mais de 81 anos. Existe uma estrutura da medicina que tem preconceito com a pessoa com mais de 81 anos. Os hospitais são preconceituosos. Os hospitais... Eu estou falando de por experiência própria. Eu vivi isso, tá? Existe preconceito. A pessoa com 81 anos, ela é excluída. Ela é excluída. Tá errado? Tá sim, tá? Porque a gente tá numa medicina muito evoluída para ter exclusão. Não pode ter exclusão. A medicina tem que ser para todos. Mas eles excluem. Eles excluem as pessoas. Porque eles não têm bagagem. E eu tô falando eles tudo. O hospital, os médicos, tudo, tá? Então, desconfio do discurso do médico. E do hospital, tá? O hospital vê você como um cifrão. O hospital não tem carinho por você. Você é um cifrão pro hospital. A hora que você morrer, eles não estão nem aí pra você. Tá? Eu vi isso. Eles não estão nem um pouco preocupados com você no hospital. O hospital não está interessado em você. Ele quer saber do seu dinheiro. Tá? Então você tem que entender que é assim. A gente aqui vai falar, gente, de hospital, de medicina, de uma maneira muito fria e crítica. Sem romantismo, porque não tem romantismo, né? O hospital é uma empresa, tá? E você é um cifrão. O médico, ele é um prestador de serviço para o seu cliente. O médico não tem carinho por você. Ele ganha dinheiro seu, você é um cliente. O médico não tem carinho por você. Tá? Você é um número para ele. Não tem carinho por você. Então, é assim. Então, quando você, o médico, fala com você, você tiver um parente com mais de 81 anos, pode ter certeza, o discurso dele será negativo. Mas desconfie, porque ele está com medo. O discurso dele é sempre que tem medo. É muito desafiador para ele, uma pessoa com mais de 81 anos. Ele não sabe o que fazer com essa pessoa. Ele não tem bagagem. Ele não tem bagagem. O novo não tem bagagem. E o antigo não é atualizado para atender uma pessoa com mais idade. Eles não têm bagagem, né? E o hospital não interessa uma pessoa com mais idade. Ele quer rotatividade. Para ele é mais interessante uma pessoa mais nova. Que entra, sai, se arruma, né? Vai embora. Uma pessoa de idade vai ficar muito tempo lá. Vai ocupar espaço? Ele não quer. Tá? Então é isso. É perverso. Gente, a gente vai falar aqui da medicina de uma maneira muito fria e crítica, para abrir a cabeça das pessoas, tá? É isso.